Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Mas então, o professor esteve a falar aqui um pouco sobre tanto os anos 70 como o final dos anos 70 e alguma coisa sobre os inícios dos anos 80. O que é certo é que em 1982 se dá um importante passo, pelo menos em termos institucionais, com a descriminalização da homossexualidade. Então, considerando todo este clima e esta invisibilidade forçada que estivemos aqui a falar, uh, como é que se faz este caminho até à descriminalização da homossexualidade? O que é que foi preciso fazer e como é que foi aceite esta descriminalização na sociedade portuguesa? Ora bem, o caminho que foi preciso fazer não foi feito pelos gays e pelas lésbicas. Tratava-se essencialmente de conceber e promulgar um novo Código Penal, porque o único Código Penal que existia, que era o único Código Penal que tinha existido em Portugal, era o velho Código Penal de 1886, que tinha sido redigido pela primeira vez em 1852. Teve muitos aditamentos, muitas reformas, mas o Código Penal era esse. Portanto, trata-se de fazer um Código Penal democrático, ou um Código Penal adaptado ao novo regime democrático. E não só ao novo regime democrático, à modernidade. Portanto, o percurso foi feito sobretudo no interior dos meios jurídicos. Aí houve algum debate que está refletido no próprio Código Penal, quando o termo homossexualidade, que foi despenalizada indubitavelmente, se manteve, no entanto, na formulação da homossexualidade com menores. Agora, isto não significa que a homossexualidade continua a ser penalizada. Agora, não havia, e é isto que significa, não havia termo para aquilo que nós hoje chamamos de pedofilia. É por isso que se mantém a forma homossexualidade com menores. Era a preocupação, foi uma preocupação de sempre e continua a ser a preocupação do legislador quando procedeu à reforma do Código Penal, era a proteção dos menores. E, portanto, essa forma homossexualidade com menores, que é uma forma absolutamente deplorável, mantém-se, mas de facto não se refere, e no espírito do legislador já não se refere aos homossexuais, mas à pedofilia. Infelizmente, o termo manteve-se. Agora, é completamente equívoco, para não dizer completamente errado, pensar que a homossexualidade não foi despenalizada. E tanto assim se percebeu que a despenalização foi de facto celebrada, não por uma comunidade gay e lésbica que não existia, mas pelo Centro Nacional de Cultura, por iniciativa da diretora, que era Helena Vaz da Silva, que vinha dos setores cristãos progressistas, ligada à antiga revista do Tempo e o Modo, ao grupo dos cristãos progressistas da Capela do Rato. Portanto, é desse setor que pela primeira vez é mencionada a homossexualidade e é percebida enquanto entidade coletiva os homossexuais, e há já digamos assim, um pressentimento, uma intuição de que há ali um setor de reivindicação política. Não há um movimento em Portugal, mas percebe-se pelo menos que ele já tem expressão lá fora. E, portanto, o mais próximo da ideia de movimento ou de associativismo surge nos encontros ser homossexual, que se prolongaram durante 4 fins de semana nos meses de abril e maio de 82, que foram organizados pelo Centro Nacional de Cultura e em que participaram individualmente, sobretudo na assistência, pessoas que se identificavam como gays e lésbicas pela primeira vez no país.
Participou o Guilherme de Melo, que era a única figura que se identificava como tal, não só individualmente, mas como representante não mandatado, digamos assim, representante de modo próprio de uma entidade coletiva, os homossexuais. Portanto, se alguém dá voz própria aos homossexuais enquanto entidade coletiva, é o Guilherme de Melo. Ele participou e foi particularmente importante a participação dele. E nessa sequência ele publica também o primeiro texto de afirmação da comunidade, de afirmação de reivindicação de direitos sociais e políticos próprios, que é o livro Ser Homossexual, que aliás vai buscar o título aos próprios encontros, Ser Homossexual em Portugal. Foi nessa altura que foi a última coisa que fizemos em nome do Chor, quando o Chor, na prática, já estava dissolvido, mas eu e o João Grosso decidimos intervir, não em nome individual, mas ainda em nome do Chor. Foi a última coisa que foi feita, digamos assim, para encerrar o Chor enquanto entidade, mas também sem mandato expresso para tanto, que eu redigi um textozinho, que é uma espécie de pequeno manifesto, com o título Como Quem Não Quer a Coisa. Porque o sentimento era esse, nós tínhamos de falar como quem não quer a coisa, como se isso não nos dissesse respeito. Eu sei que isto é muito estranho, mas nós eu percebia pelo menos, tinha a percepção que se eu falasse enquanto pessoa com uma identidade gay, eu era imediatamente desqualificado. Que era mais forte se eu fizesse qualquer coisa parecida como fez Helena Vaz da Silva. Não é em nome próprio, mas é em nome dos homossexuais, que são outra coisa. Eu estou-me a posicionar como se estivesse com o pé dentro e o de fora, para dar credibilidade. Porque nós tínhamos essa sensação. Se falássemos em nome próprio, era menos credíveis do que falando uma espécie de ideal que nós perseguíamos em nome do bem comum da sociedade inteira. E não a reivindicação de direitos próprios. Eu sei que é muito estranho, mas a percepção era esta. Portanto, os primeiros documentos são estes, e a Helena Vaz da Silva tinha a intenção explícita de comemorar a despenalização, mas na prática a despenalização, o caminho para a despenalização foi feito, como eu disse, nos meios jurídicos, e a despenalização foi sobretudo simbólica. Porquê? Porque na prática já não se aplicava. A seguir a 74, não havia perseguições policiais. Havia, às vezes, eu nunca assisti, mas eu ouvi relatos de, por exemplo, nos primeiros bares que existiam, nomeadamente no então BRIC, o BRIC à Bar, haver ainda uma espécie de rusgas da polícia judiciária, mas as pessoas eram identificadas, isso era intimidatório, mas ninguém era preso. Quando muito podia ser levado à polícia se não tivesse identificação, mas isso qualquer pessoa podia, mas era o máximo que acontecia depois de 74. Portanto, a despenalização em 82 é sobretudo simbólica. Claro que é completamente diferente a homossexualidade ser criminalizada e não ser. Mas, de facto, a despenalização foi simbólica porque, na prática, a lei já não era aplicada. E esses anos 80, numa perspectiva agora fora de Portugal, como nós sabemos, foi uma década complexa para a comunidade queer. Se pensarmos, por exemplo, em espaços como os Estados Unidos da América, ou outros, e toda a repressão policial sentida nessa altura sobre corpos queer, não só homossexuais aqui, mas depois também toda a comunidade trans, por exemplo. E a minha questão era
no caso português, esse clima de repressão policial também se fez sentir, e como é que se reagiu a sociedade portuguesa à, à existência, à visibilidade ou à maior visibilidade destas identidades, sejam elas homossexuais ou pessoas trans, ou não binariedade, enfim, isso provavelmente será mais para a frente, mas seria nesse sentido. Qual é a reação da sociedade perante a existência desses corpos? Ora bem, concretamente, em relação às pessoas trans, elas só começam a emergir enquanto identidade quando já há associativismo em Portugal. Associativismo gay e lésbico. Ou LGBT, se quisermos. De algum modo, o surgimento de um movimento trans tira proveito do associativismo gay e lésbico pré-existente. Por outro lado, afirma-se, pelo menos em parte, talvez não seja muito correto dizer afirma-se contra, mas demarca-se claramente da identidade gay e lésbica. E quando o associativismo trans surge em Portugal, já é numa fase em que não só o movimento gay e lésbico já está assente, que o casamento, a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi aprovada, é aí que começa de facto a afirmar-se mais intensamente a identidade e o associativismo trans, mas ao mesmo tempo o associativismo trans surge quando há já reações mais declaradas, mais abertas ao associativismo gay e lésbico, nomeadamente quando se começa a atacar a ideologia de género, chamada ideologia de género. O que significa que o associativismo trans, a identidade trans, vai ter que combater inimigos ou adversários semelhantes ao que o movimento gay lésbico, o associativismo gay lésbico, enfrentou nos seus primórdios. Com uma diferença, é que o associativismo gay lésbico em Portugal ganhou impulso com o combate à epidemia de SIDA. É o padrão típico dos países semiperiféricos, que não tinham uma tradição de associativismo gay lésbico consolidada há décadas. Esse é o padrão português, o padrão semiperiférico. E o associativismo gay lésbico não tem nenhum impulso de fundo que o apoie. Portanto, esta é uma das grandes diferenças. E, como eu disse, surge quando já há uma reação anti-gay e lésbica, quando a homofobia, a lesbofobia já começam a declarar-se, a afirmar-se mais abertamente e com mais receptividade na sociedade portuguesa, porque isso existe. E o associativismo trans tem sido associado, por essa reação, a uma radicalização do movimento gay lésbico, e nomeadamente à ideia que o movimento gay lésbico já está a ultrapassar a reivindicação de direitos e liberdades para querer mudar a sociedade radicalmente. É esta ideia que prevalece na contestação à chamada ideologia de género. E as pessoas trans estão a ser identificadas como, equivocamente, erradamente nós sabemos, como uma espécie de exorbitância do associativismo LGBT que já passou completamente das marcas. E eu não sei se o movimento trans está completamente consciente disto, que está a enfrentar um combate que não vai ser um combate fácil. A reação que eu noto em muitos setores da sociedade portuguesa assenta nesta ideia equívoca, que são os gays e as lésbicas, os homossexuais, que já têm tantas liberdades que agora já estão a passar das marcas, já perderam a cabeça, já perderam o sentido de realidade. Mesmo os setores mais homofóbicos, os setores que se situam à direita, começam a fazer esta ligação.
Já não é fácil hoje fazer a ligação que se fazia quando se combatia o movimento gay lésbico da homossexualidade à pedofilia. Agora faz-se a ligação por parte da reação homofóbica, da reação transfóbica, faz-se a ligação, já não é da homossexualidade à pedofilia, é das pessoas trans à ideologia de género. Eu estou a notar isso. A ideologia de género está a batalhar muito nesse sentido. Já não são só eles que querem ter direitos, que até se pode perceber, e pode-se perceber, agora as pessoas trans já é uma coisa que passa de tudo, para além de tudo o que é aceitável, porque perdeu o contacto com a realidade. A vida não é assim, a realidade não é assim, a natureza não é assim, as pessoas não são assim. Não, há dois sexos que se opõem binariamente. Um gay, pronto, é gay, é homossexual, mas continua a ser um homem. Uma lésbica é homossexual, mas continua a ser uma mulher. Agora, estes não. Portanto, a ideia que eu noto que está a transparecer é isso. E o tipo de associações completamente erróneas, completamente desencaminhadas, completamente preconceituosas, são estas. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem de ser encarada, que eu acho que ainda não se encarou suficientemente, o que significa que, por exemplo, do meu ponto de vista, que já cá estou há muito tempo, gays e lésbicas hoje usufruem de facilidades, de uma receptividade social que os trans não usufruem. E eu noto que às vezes há expressões das pessoas trans, manifestações públicas, que não têm em conta que eles não vão ter o respaldo, não vão ter a base que os gays e as lésbicas já têm. Até porque, por exemplo, no caso de certos setores feministas ou certos setores da comunidade LGBT, as pessoas trans também são discriminadas. A transfobia não é só da sociedade homofóbica, é uma transfobia que vem do interior do próprio movimento LGBT e que neste momento se está a exprimir também em certos setores feministas. Portanto, a reação que eu estou a notar é esta. Agora, eu também acrescento, eu nunca fui muito otimista. Fui sempre bastante cético e eu costumo dizer que se há uma emancipação, não só gay, lésbica, LGBT, queer, trans, a emancipação social em geral, essa emancipação não é histórica. Ela inscreve-se historicamente na história, muito bem, mas a emancipação é política. O que é que isto significa? Nunca há adquiridos definitivos. Nós temos que estar sempre a lutar por eles. A conquista é uma conquista permanente. Nós temos que estar sempre em intenção de conquista, em vigilância. Nós temos que estar sempre a lutar por aquilo que somos, por aquilo que queremos. Não há adquiridos definitivos. O grande exemplo, há múltiplos exemplos, mas o grande exemplo é o da Alemanha nazi, que o nazismo nasceu no país que em muitos aspectos era o país que tinha levado a emancipação social mais longe, e nomeadamente os direitos e a visibilidade e a expressão de uma comunidade gay e lésbica. Portanto, retrocessos, backlashes, pode sempre haver. A SIDA causou um backlash de profundo, de grandes dimensões, em países onde o movimento LGBT já estava implantado e se acreditava que estava adquirido há muito tempo, caso dos Estados Unidos ou de alguns países do norte da Europa, nomeadamente, por exemplo, o Reino Unido. Portanto, isso aconteceu. Mas nós hoje podemos ver em países como já não falo dos países fundamentalistas islâmicos, já não falo de países antigas colónias que conquistaram a independência.
falo dos países de leste, que retratam, nomeadamente estes, que retratam muito, por exemplo, era Portugal nos anos 70. Se nós quisermos perceber o que era Portugal nos anos 70, antes do 25 de Abril e nos anos imediatamente após, olhamos para a Rússia. A atitude social era parecidíssima. Portanto, há qualquer coisa que para mim, isto é muito evidente. Para a minha geração, isto é muito evidente. Ou seja, é aquela sensação, onde é que nós já vimos isto? Nós estamos a ver a nós próprios há 40 ou 50 anos. Certo, e isso leva-me à minha última questão, mas antes de passar até à questão, e para tentar também enquadrá-la um bocadinho, eu vou aproveitar também para sugerir a quem nos ouve e vê dois outros textos seus, que para mim também são muito interessantes e marcantes neste tópico específico. Um deles é o Diferentes como Só Nós, o Associativismo GLBT Português em Três Andamentos, e um outro sobre Portugal 1974-2010, da Revolução dos Escravos ao Buquê do Casamento. E nós vamos deixar todos estes títulos e os links para cada um destes artigos depois disponíveis para quem os quiser consultar. E perguntava-lhe precisamente agora o seguinte: nós vivemos neste momento, Portugal é considerado um dos países mais seguros para a comunidade LGBTQIA+. Enfim, a questão do casamento homoafetivo já foi conquistada em 2010. Mais tarde, em 2015, a adoção por casais do mesmo sexo, não sem alguma polémica à mistura. Pensemos, por exemplo, durante a aprovação do casamento homoafetivo, toda a relutância até do próprio Presidente da República, da altura, Aníbal Cavaco Silva. E, portanto, a minha pergunta final era precisamente no contexto daquilo que estava a falar agora. Que lutas é que fazem falta, então, ainda hoje em Portugal, considerando, então, estes dados que são dados públicos, e que lutas é que são importantes também para o futuro? Ora bem, em Portugal já está muita coisa feita. Não resta muito por fazer em termos de reivindicações jurídico-políticas. Pelo contrário, primeiro, as conquistas jurídico-políticas foram extremamente importantes, foram essenciais, foram indispensáveis, são um adquirido inestimável. O casamento, nomeadamente, eu considero que o que de mais para uma pessoa com a minha história é fácil pensar que o que há de mais importante é ter emergido um sujeito LGBT queer em Portugal, ou seja, ter surgido o associativismo, porque é completamente diferente uma sociedade em que o associativismo não existe e uma sociedade em que ele passa a existir. Pensemos nos países, mesmo ocidentais, em que esse associativismo não existe, ou é clandestino ou semi-clandestino, ou tem de lutar contra as dificuldades que, felizmente, a implantação do associativismo português ultrapassou. Isso é fundamental. Mais até, eu diria que o próprio casamento. O casamento é o fecho simbólico dessa história de reivindicação jurídico-política. O que vem a seguir, a adoção, é por acréscimo. Os direitos trans, na minha opinião, vêm também por acréscimo. Agora, as reivindicações jurídico-políticas não são suficientes para acabar com a homofobia, com a estigmatização, com a discriminação, sobretudo quando ela já não é uma discriminação positiva, declarada, quando ela não se exprime em termos formais, por regulamentações, por normas, por leis explícitas. A discriminação hoje está fora da lei.
É isto que eu quero dizer. Mas não está na sociedade, não está na cultura, nas práticas sociais, nas práticas institucionais, e aí eu vejo, por exemplo, também, à medida que os militantes que nós fomos vão envelhecendo e vão sentindo que muitas das coisas que nós tivemos por que lutar em jovens voltam noutros termos ou nos mesmos termos e voltam com mais força à medida que nós vamos avançando em idade, nós percebemos que temos que nos afirmar também em terrenos onde pensávamos que não tínhamos que nos afirmar, para além das leis formais. Por exemplo, na proteção, as proteções sociais às pessoas LGBT. O direito ao emprego, com certeza que o direito ao emprego está na lei. O direito à proteção social, com certeza que o direito à proteção social está na lei. O direito à saúde, com certeza que o direito à saúde está na lei. O direito à proteção na velhice, com certeza que está na lei. Mas na prática não está. As instituições de prestação de cuidados de saúde, os lares de terceira idade, a segurança social não está preparada para atender a pessoas que têm necessidades próprias, que não podem ser tratadas como se fossem heterossexuais. Isto não é nada de exorbitante. Porque as pessoas estão a dizer, mas quer dizer, qual é o problema de ser um idoso LGBT? É tratado como os outros idosos? Não é. Não é. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu noto quando vou a vários serviços de saúde, a vários serviços sociais, é a velha pergunta, muito tradicional na sociedade portuguesa, a tal sociedade de família-previdência. Mas não pode contar com a sua família? Mas não tem filhos? Mas nunca casou? Porquê? E nós aí notamos, eu estou a dar um exemplo, que é para se perceber melhor, mas isto é muito mais vasto, nós aí notamos a homofobia social na prática, consubstanciada nas práticas sociais, nos hábitos, na forma como estão estruturadas as próprias instituições. E quando se diz, mas porquê que, se vocês já têm as reivindicações políticas, vocês já podem casar, porquê é que se vão afirmar nessas áreas da saúde, da terceira idade, dos direitos sociais, se afinal têm os mesmos problemas que toda a gente? Porque é que são de afirmar aí, fora do terreno político? Porque aí as coisas mudaram muito pouco. Imaginemos um casal do mesmo sexo que pretendem ir os dois para um lar. A tendência é protegerem os casais heterossexuais e dividirem um casal do mesmo sexo ou dissuadirem as pessoas de se relacionarem nessa base no próprio lar. Por exemplo, estou a dar o exemplo que me toca particularmente, mas é um exemplo que ilustra o tipo de necessidades que não estão satisfeitas, que são sobretudo necessidades sociais. E aí a sociedade portuguesa permanece uma sociedade que ainda mudou muito pouco. As pessoas podem casar, mas já não podem, mas pessoas do mesmo sexo podem casar, podem adotar filhos, mas, por exemplo, não podem envelhecer enquanto gays e lésbicas, ou pessoas trans. Para onde é que vai uma pessoa trans da terceira idade? Como é que é tratada num hospital? O que é que acontece quando, por exemplo, num hospital nos perguntam
que é uma pergunta canónica e compreensível: quem é que quer que nós avisemos em caso de morte? E inúmeras vezes eu encontrei eu digo, eu dou um nome, mas é seu familiar? Mas não familiar não pode. Uma vez, num caso que me aconteceu, o serviço paralisou. Uma pessoa que é trans, particularmente conhecida, não vou aqui nomear, contou-me exatamente a mesma coisa quando teve que ser atendida num hospital de província. O serviço paralisou porque eles nunca tinham visto uma pessoa trans, não sabiam o que é que haviam de fazer. Portanto, é este género de coisas. O que me parece também é que há certas dissociações no associativismo LGBT português que não são muito desejáveis. Por exemplo, a dissociação entre o associativismo político e as expressões culturais. Nós temos o associativismo para um lado, temos a arte, a cultura, a literatura, expressão gay e lésbica para o outro. De facto, nós não temos uma história LGBT em Portugal, temos várias histórias, como não temos em lado nenhum. Há uma história política, há uma história do associativismo, há uma história LGBT de resistência ao associativismo. E para fazer uma história LGBT que englobe tudo, nós temos que fazer estas histórias a várias velocidades, com tensões, com contradições internas. Há uma história literária, há uma história cultural mais vasta, há uma história das artes performativas, das artes plásticas. Portanto, há várias histórias. E a história política LGBT em Portugal foi muito longe. A história social ainda tem que dar muitos passos que a história política já deu. Como é que isto se faz? Faz sobretudo pela afirmação da comunidade, que eu já estou a ver. Por exemplo, é extremamente importante que, para além da Marcha de Lisboa e depois do Porto, tenham surgido marchas em praticamente tudo quanto é capital distrito e mais cidades em Portugal. Pela primeira vez, por exemplo, eu vivo neste momento entre Lisboa e uma cidade média do norte do país, média dimensão, e a visibilidade gay e lésbica na cidade é diminuta. Há alguma coisa entre os jovens. Se formos à universidade. E pela primeira vez viu-se visibilidade a exprimir-se publicamente nas ruas da cidade com o Pride, com a marcha, que para mim foi extremamente importante. Ou seja, começa a haver qualquer coisa que era fundamental, que é a superação da tal divisão entre um mundo cosmopolita, urbano, tolerante, e um mundo provinciano, já não dizer rural, fechado, que continua a pensar como boa parte da sociedade portuguesa, gays e lésbicas é coisa que no fundo está bem, eles podem casar, não sei o quê, mas a gente não liga a isso, quer dizer, quem é que leva isso a sério? Isso é coisa de Lisboa. Isso são outras pessoas, como se disse em Espanha, quando foi da aprovação do casamento, isso é coisa de gente estranha e remota, não é nosso, não é daqui. Pela primeira vez, desde há poucos anos, Portugal está a modificar-se enquanto país, nomeadamente a diminuir a distância entre as várias velocidades, entre os vários Portugais que existem. Um Portugal que vive na Assembleia da República, onde a não discriminação de pessoas LGBT é um adquirido, está na lei e está na prática, e um Portugal fora desses meios, fora dos meios político-partidários, em que a homofobia
é generalizada, a homofobia está institucionalizada e nem sequer é percebida como tal. Os gays, as lésbicas agora casam, mas casam aonde? Casam em Lisboa. Não vêm casar para cá, até porque cá não existem. Até esta é a ideia. Portanto, há uma sociedade que continua a ter que ser mudada e continua a ter que ser mudada a cada geração. O que eu noto a partir da idade que tenho, erguido, se quisermos, sem nenhuma imodéstia, nenhuma pretensão da idade que tenho, é que cada geração tem que fazer o seu trabalho. Não digo recomeçar do zero. Há outro problema também, isso aí muito tipicamente português, que me afeta profundamente. É que se cada geração tem, eu não digo recomeçar do zero, mas se cada geração tem que fazer o seu trabalho, em Portugal, eu noto, sobretudo nos mais jovens, que há muito pouca memória, muito pouco conhecimento, que estão sempre a descobrir a roda. E para quem descobre a roda pela primeira vez, o que lhe acontece normalmente é descarrilar. Portanto, há uma falta de memória, uma falta de reconstrução histórica, que afinal é o património da comunidade. É o património da comunidade LGBT, mas é também o património do país, porque nós estamos. O património da comunidade LGBT é um património da sociedade em geral. Nós não estamos a libertar-nos a nós próprios, nós estamos a libertar uma sociedade inteira. Passe o pretenciosismo, que não é. Nós estamos a fazer qualquer coisa que não diz respeito à tal gente remota e estranha, à minoria. A minoria não é uma minoria estatística, embora até possa ser. As minorias são minorizadas. Ou seja, e aqui há outro problema, nós não podemos funcionar apenas enquanto minoria ou enquanto identidade fragmentada. Pode haver uma identidade gay que é diferente da identidade lésbica, que são diferentes, por sua vez, das várias identidades trans, mas cada uma destas tem que formular reivindicações, formular direitos, formular um espaço, o seu próprio espaço, em termos universais, como um espaço de todos, como um espaço que transcende a sua identidade específica, porque senão nós estamos a ver outra coisa que também me preocupa, que é as identidades dentro da comunidade LGBT a afirmarem-se mais umas contra as outras do que a afirmarem-se contra a homofobia, a transfobia, a lesbofobia generalizada da parte da sociedade exterior à comunidade. Portanto, há aqui muitas coisas a fazer que já não se exprimem tanto a nível jurídico ou político, mas das práticas sociais, da vida cotidiana, da capacidade que nós temos, cada um de nós tem, individualmente ou nos nossos pequenos grupos, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa profissão, nos exprimirmos enquanto estilo de vida, um modo de vida próprio. É sobretudo isso que eu noto. Temos já liberdades, agora, se quisermos, a ideia é esta, temos liberdades, as liberdades jurídicas e políticas, falta praticá-las e vivê-las na prática. É isto. E, enfim, é com esta ideia e com esta vontade de uma revolução social, podemos dizer assim, que fecharemos então este nosso diálogo, professor. Agradeço-lhe imenso a sua presença aqui connosco, o Coletivo Académico Transdisciplinar. Foi um gosto enorme poder estar aqui à conversa consigo e tenho a certeza que será de um enorme interesse para toda a gente que nos possa ver e ouvir. Um ótimo Dia da Liberdade para toda a gente também que nos acompanha. E uma vez mais, professor, muitíssimo obrigado por estar aqui connosco e por ter aceito este nosso convite para falar. Muito obrigado, prazer foi todo meu.